Bom, e aí, gurizada? Até semana passada nós estávamos calculando esses exercícios aqui, onde nós tínhamos o módulo de uma engrenagem e o número de dentes dela, e aí nós calculávamos diâmetro primitivo, diâmetro externo, a altura do dente, diâmetro interno e o passo, que são as outras medidas necessárias para a gente conseguir, uh, para gente conseguir fabricar essa engrenagem, certo? Essa semana, então, nós vamos começar a calcular o que a gente chama de distância entre centros das engrenagens. O que acontece? No nosso descascador de pinhão aqui, por exemplo, as engrenagens são montadas nos dois rolinhos e aqui na chapa, que vocês alguns já começaram a fazer, a gente tem aqui essas duas furações aonde a gente vai encaixar aqueles rolos. O que acontece? Eu não posso fazer essa furação perto demais, senão as engrenagens não vão conseguir ser montadas, e também não posso fazer essa furação longe demais, senão corre o risco de um dente não pegar no outro, ou dele pegar só a pontinha e ele começar a escapar as engrenagens também. Então, da mesma forma que as medidas das engrenagens a gente consegue calculando, a medida da distância entre centros das furações para montar ela, a gente também calcula. Bom, aqui nós temos então, nessa semana, aqui nós vamos fazer dois exemplos, certo? Um quando tem engrenagens que as duas têm o mesmo número de dentes, e outro exemplo quando tem engrenagens que têm um número diferente de dentes. O primeiro exemplo vai ser então do nosso próprio descascador de pinhão, aquele que vocês já começaram a fazer quando a gente ainda estava com aula presencial. Então nós temos no descascador duas engrenagens iguais, as duas com módulo 2,5 e 12 dentes, que foram as engrenagens que a gente calculou algumas semanas atrás, certo? Então, como que a gente faz para calcular a distância entre centros dessas duas? A gente tem no formulário, aquele mesmo que eu disponibilizei para vocês no Google Class, a gente tem aqui no formulário a letra D minúscula, que é a distância entre centros, certo? E aqui embaixo a gente tem a seguinte fórmula: dp1 mais dp2 dividido por 2 é a nossa distância entre centros. Então, copiando a nossa fórmula, ela fica basicamente dessa forma: dp1 mais dp2. O que é o dp1 e o que é o dp2? Basicamente é a distância, o diâmetro primitivo da engrenagem 1 e o diâmetro primitivo da engrenagem 2. A fórmula do diâmetro primitivo, vocês devem lembrar, a gente já viu na última aula, que ela é diâmetro primitivo vai ser o módulo vezes o número de dentes, certo? Então, se a gente vai calcular o diâmetro primitivo 1, a gente vai usar o módulo da engrenagem 1 e o número de dentes da engrenagem 1. O módulo sempre tem que ser igual, lembrando, certo? Senão ele não vai encaixar os dentes das engrenagens. Então, o módulo vai ser 2,5 para as duas. O número de dentes nesse caso também é igual, mas ele pode ser diferente. Então, se nós temos aqui então módulo vezes 1 vai ser 2,5 vezes 12. Consequentemente, o nosso diâmetro primitivo 1 vai ser 30 milímetros, certo? O diâmetro primitivo 2, a gente vai utilizar a mesma fórmula, vai ser 2,5 vezes 12 também, porque as duas engrenagens são iguais. Consequentemente, ele vai dar 30 milímetros também, certo? Beleza. Jogando aqui então na nossa fórmula da distância entre centros, eu vou ter dp1, que é 30, mais dp2, que é 30 também. Então, vai ficar substituindo aqui 30 mais 30 dividido por 2. Resolvo a parte de cima primeiro, certo? Porque a divisão está dividindo ambas as partes. Então, aqui vai ficar 30 mais 30, 60 sobre 2. Se eu dividir 60 por 2,
vai ser o próprio 30 milímetros. Isso quer dizer o quê? Que quando eu tenho duas engrenagens iguais, o diâmetro primitivo automaticamente vai ser a distância entre centro das duas, certo? Voltando aqui para o nosso descascador de pinhão, se nós formos olhar aqui no desenho, por exemplo, nós temos que a distância entre centros dos furos é 30 milímetros. Esse é o motivo, certo? Se fosse 29,5, teria problema? Provavelmente a ponta do dente, na hora que ele chegasse, iria pegar ali. Então, se eu faço menor, ele vai começar a engasgar a engrenagem, que a gente fala que ela não vai rodar direito por conta disso. Se eu faço mais longe, às vezes ele escapa um dente por ele estar mais distante. Por exemplo, se eu tivesse 31 milímetros de diferença, às vezes ele pode escapar um dente ou algo do gênero. Então a gente calcula para a gente ter a medida exata de qual seria a medida ideal para os nossos furos, beleza? Tá. E aqui nós temos um outro exemplo, então, se eu tivesse um número de dentes diferente. Nesse caso aqui, as duas engrenagens são módulo 3. Essa daqui, que é a menor, tem 15 dentes. A maior tem 25 dentes. Para a gente resolver, já deixei ela aqui 3, 15 e 25. Então, para a gente resolver, a gente resolve da mesma forma. Então, o DP1 é o que a gente vai calcular primeiro. Então, vai ser o módulo vezes o número de dentes da primeira engrenagem. A nossa primeira engrenagem, então, tem 15 dentes, o nosso módulo é 3. Eu calculei primeiro com a de 25. Não tem problema, qual que você usa como engrenagem 1, qual que você usa como engrenagem 2, você só tem que calcular primeiro de uma, depois da outra. Então, 3 vezes 15, se vocês jogarem aí na calculadora, vai dar 45. Fazemos o mesmo cálculo para a segunda engrenagem. Nesse caso vai ser vezes Z2, então vai ser 3 vezes 25. Nosso módulo é 3, nosso número de dentes 25. 3 vezes 25 vai dar 75 milímetros, certo? Bom, depois nós vamos calcular então a distância entre centros. A fórmula dp1 mais dp2 dividido por 2. dp1 então deu 45, dp2 deu 75. 45 mais 75 dividido por 2. 45 mais 75, 120. Dividido por 2, a nossa distância entre centros então vai ser 60 milímetros, certo? Então, calculo o diâmetro primitivo de cada uma separado, jogo na fórmula, somo a parte de cima primeiro, depois só divido por 2. Então, aqui no nosso sistema, por exemplo, se eu pegar aqui a chapa, a distância entre os furos, 60 milímetros. Se eu fosse mudar, por exemplo, vamos dizer que eu não tivesse calculado, fiz mais ou menos no olho, e eu fiz com 59,5. Vamos reconstruir aqui essa chapa e vamos olhar como é que ficam as duas engrenagens. Olha só, já fica uma engrenagem como se fosse por dentro da outra. Ela está muito próxima uma da outra, certo? Isso vai fazer com que ela trave na hora que eu for tentar montar. Muitas vezes eu não consigo nem montar as duas se eu fizer errado. E vamos montar elas um pouco mais distante, então. Ao invés de 59, vamos deixar, por exemplo, com 62. Com 62, ela fica mais afastada. Às vezes pode ser que ela... Estão vendo essa folga enorme que ela gerou aqui? Essa folga às vezes é o que basta para um dente passar sem
ter contato. Isso faz com que a máquina perca o sincronismo ou algo do gênero. Então, o ideal é sempre a gente calcular primeiro, para depois nós jogarmos a distância entre centros correta, que aí elas vão ficar ali encaixadinhas bem certinho, com um mínimo de folga, e elas vão trabalhar adequadamente, beleza? Bom, para essa semana então, estou deixando aqui para vocês 4 exercícios também. Esses aqui são rapidinhos, só para vocês calcularem com essas engrenagens que eu estou mostrando aqui, beleza? Então, basicamente por essa semana é isso. Até a semana que vem.